Olá! Hoje no canal Máquinas da Mãe nós vamos fazer mais uma amostra de ponto feito na frontura. Eu vou selecionar 50 agulhas, 2 sim, 2 não, tanto na máquina quanto na frontura. Vou fazer uma barra de 10 carreiras. Eu sempre zero o marcador de carreiras para não precisar ficar contando, porque a gente pode se perder do trabalho mesmo em amostra. Como é uma amostra pequena, eu só vou usar um peso central. Se fosse um pouquinho mais de pontos, eu preferiria usar 2 pesos laterais. Seguro o fio de início aqui, para ele não incomodar. Primeiro parte selecionado e o PR levantado. 2 carreiras, como deve ser feito o 2 por 2, um zigue para a direita, passo uma carreira, dou mais um zigue. Verifico se as agulhas estão encaixadas, a de baixo da frontura encaixando perfeitamente naquele vão formado pelas agulhas em espera da máquina. Se não estiver, eu ajusto com aquele botãozinho PH, ou um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro. Não dou mais zigue, apenas 2, sempre para a direita. Vou tecer 10 carreiras. Com o transportador olho duplo, eu vou passar algumas agulhas da máquina, da frontura para a máquina. As duas do lado eu deixo, passo 2 agulhas. E agora, da máquina para a frontura, eu vou passar 2 agulhas. Novamente, da frontura para a máquina, como se eu estivesse selecionando um canelado grandão de 6 por 6. A única observação aqui é que não é bom deixar 6 na frontura e 6 na máquina, quando eles são os últimos, porque daí ele costuma sempre falhar. Então, eu vou deixar essas duas junções aqui da frontura para ter um pouco mais de peso e eu conseguir engatar aquele gancho lateral. Eu vou erguer a minha regulagem para 4, eu estava trabalhando na 2. Vou erguer para 4, ou não, 4.2, né? 4.2 e vou tecer, sempre cuidando para ver se todas as agulhas trabalharam. Como eu estou trabalhando com poucos pontos, eu não vou colocar o gancho por enquanto, a não ser que eu precise, que eu note que esteja faltando peso lateral. Mas quando é maior o trabalho, é necessário colocar os pesos laterais, sim. Eu fiz 40 carreiras, vou tirar o trabalho da máquina só para mostrar o efeito que ele ficou.
como é só uma amostra, eu não vou tirar com barra limpa. Eu quebrei a linha e vou passar o carro. Tirei o peso também e seguro o pente na parte de baixo. Tirando da máquina. Ele ficou um canelado largo no meio e estreito na lateral. Aproveitando, eu tenho uma resposta que eu preciso dar para uma inscrita e não consegui abrir a parte de comentários para resposta. Ela me fez a pergunta de como fazer uma medida de quantos pontos colocar no caso de estar trabalhando com a frontura. Digamos que eu esteja fazendo essa blusa canelada. Como é que eu faço a medida de largura? Quantos pontos colocar? Bom, duas coisas. A altura, você vai precisar de uma amostra como essa. Você deixa ela descansando, você estica, você mexe para todo lado. Você faz uma amostra de um dia para o outro, por exemplo, ela já deu o tempo de descanso. Aí você mede e faz aquele cálculo que eu já mostrei um vídeo como fazer o cálculo para saber a quantia de carreiras e pontos, aquela regra de 3 simples. Quanto à quantia de pontos, eu sou da seguinte opinião. Você tem um quadril, digamos, a pessoa tem 120 de quadril. Você já tem uma amostra em malha lisa, da mesma lã que você vai fazer a blusa canelada. Se você não tem em malha lisa, faz uma amostra pequena de malha lisa, para você saber quantos pontos você colocaria se fosse malha lisa. Essa mesma quantia de pontos você vai precisar fazer na blusa canelada. Só que a blusa canelada, se ela for larga, como essa daqui, não é muito bom fazer para pessoas que estejam com um pneuzinho, porque ela marca, ela dá um volume bastante grande em lã. Se for em linha, talvez o fato da linha ser mais sedosa, mais molenga, isso não aconteça. Mas em lã, ela dá um volume e a pessoa vai se sentir maior ainda do que é. Então, eu aconselharia mudar o ponto. Se for um canelado estreito, como o 2x2 ou 2x1, é a mesma quantia de pontos que se usa para malha lisa. Mas eu coloco um conjunto de agulhas, como se é 2 e 2, mais 2 agulhas a mais de pontos, porque eu não costumo costurar aqui no meio da receita, eu costumo costurar aqui, para que daí quando eu costuro os dois lados, eu tenha uma continuidade de pontos. Uma pegaria aqui e a outra pegaria aqui. Então, quando você olha o trabalho costurado, a aparência é de que há uma continuação, e não, de repente, pegar na metade de um ponto, na metade do outro ponto, e você tem exatamente um ponto falhado. Entende? Então, eu colocaria a mesma quantia de pontos que uma malha lisa, e aumentaria mais uma receita de agulhas 2x2 ou 2x1. Ou 1x1 também. Certo? Então, por hoje é essa amostra de ponto canelado. Nós estamos chegando quase no final do inverno, mas a linha também fica muito bonita feita assim. Eu já vi alguém fazendo à mão, isso aqui imita um ponto à mão. E depois no entremeio, isso daqui seria o direito, no entremeio uma receita e outra, bordando em rococó, bem pequenininho, blusa feminina no caso. Fica muito, muito bonito. É um detalhe a mais. Certo? Bom trabalho!